Olá, pessoal! Vamos então à nossa aula 5, onde nós vamos estar aí orientando, o nosso levantamento topográfico em função do norte verdadeiro e a sua relação com o norte magnético. Então, nós sabemos aí que a Terra, ela tem essa movimentação, né, esse deslocamento aí ao longo do tempo, e nós temos que fazer essa compensação. E nós temos uma variação entre o norte verdadeiro e o norte magnético. E sempre quando a gente faz lá nosso levantamento topográfico, nas nossas plantas, nós temos que indicar se esse levantamento topográfico foi feito em relação à orientação do meu eixo de norte verdadeiro ou do eixo norte magnético. Parece um pouco estranho, né? Quem aí não teve muito contato ainda, mas nós temos que fazer essa relação e entender como que eles se representam e se comportam aí na orientação do nosso levantamento. Então, aí apontando aí os principais métodos, né, as representações da nossa Terra e a orientação, a gente tem em função dos meridianos, temos em função da direção norte e sul, então que é o nosso tópico principal aí da aula, os nossos norte verdadeiro versus o magnético, como que a gente tem essa conversão e a interpretação deles, o meridiano geodésico, o meridiano de quadrícula e as coordenadas dos pontos topográficos, geodésicos ou então aí pelas coordenadas UTM. Então, a gente vai estar vendo aí essas representações e as suas interpretações. Os meridianos, então, eles fazem com que a gente tenha a referência do meu levantamento e ele pode ser, então, aí através do meridiano magnético. Então, se a gente visualiza nessa imagem da Terra, ela tem esses campos magnéticos, onde elas circundam toda aí, né? Circula em toda a superfície, né? A gente tem esses eixos, né? Essas curvaturas que passam do quê? De norte para sul, e com isso mantém com que a nossa Terra tenha a rotação. Nós temos um eixo de rotação, que é o alinhamento aí norte e sul, considerado norte verdadeiro, e nós temos o alinhamento daí em função a esse campo magnético, esse magnetismo que a nossa Terra tem, e por isso nós chamamos do eixo magnético, formando com isso as referências, né, do nosso polo sul magnético ou do nosso polo sul geográfico, como também polo norte geométrico e o polo norte geográfico. Então, é o caminhamento que esses nossos campos, né, gravitacionais, eles saem então de norte para sul, e com isso a gente tem essa referência e esse novo eixo de rotação aí um pouco deslocado da Terra. Já o meridiano verdadeiro é como se a gente imagina, né, que seja aí na vertical, formando 90 graus com o alinhamento, e nós temos essa consideração de eixo zero para o polo norte geográfico, visualizando aqui esse exemplo que nós temos na imagem. Ele seria o quê? De norte para sul geográfico, variando aí de 0 a 180 graus, e sem considerar que nós temos essa variação, né, devido aí aos campos magnéticos da Terra. Quando eu considero esses campos magnéticos, nós temos que fazer uma conversão, porque ele está um pouco deslocado, não está exatamente centralizado no eixo, como a gente tem aí para o norte geográfico. Então, surge com isso essa declinação, esse ângulo, né, formado aí da reta com o norte geográfico e o norte magnético. Com isso, esse ângulo de deslocamento, então na verdade, o meu norte estaria aí deslocado, nós dizemos que é a declinação magnética, né? Então, é esse ângulo que vai formar entre o norte verdadeiro e o magnético. E quando a gente tem um levantamento no norte verdadeiro e nós queremos converter para o norte magnético, nós temos que conhecer
qual foi essa declinação magnética que a minha Terra sofreu ao longo do tempo. Então, nós vamos ter que encontrar esse valor e fazer essa conversão. Então, porque cada ano, a cada dia, esse valor, essa angulação, ela vai se alterando. Bom, então, nós temos também os meridianos, os meridianos geodésicos ou elipsóidico, e também chamado aí a nossa referência geodésica ou elipsóidica. O que isso quer dizer? Então, a gente não tem uma perfeição na geometria circular da Terra. Ela tem esse achatamento dos polos e por isso que nós temos uma elipsoide de revolução, então que a gente considera, na verdade, esse achatamento e não essa perfeita referência circular. É também uma forma, mais uma das formas de representar o meu levantamento topográfico e alinhar ele em função, então, agora do quê? Dos meridianos elipsóidicos e também aí os nossos paralelos. Então, nós temos na figura representada os meridianos, né, que saem de norte para sul e da elipse, e os paralelos, né, então, que saem aí no eixo horizontal de leste a oeste. São aí também os meridianos que nós podemos adotar também como de referência em função do quê? Da superfície geodésica e da Terra. Temos também o meridiano de quadrícula ou então no plano. Então, o que nós temos aí para os meridianos de quadrícula? Nós adotamos uma direção vertical no campo e abrimos como se fosse uma carta topográfica. Com esses quadrículos, né, que surgem entre o meu meridiano norte e sul e o meu paralelo de leste a oeste, formam essas quadrículas. E com isso nós temos a referência, então, dos nossos pontos aí dentro dessas quadrículas. E dentro dessas quadrículas, nós ainda podemos ter a referência do norte. Então, nós temos aí como que entender que nós temos a representação e a referência do meu levantamento em 3 nortes. Então, a gente vai ter o norte da quadrícula, que é quando eu traço entre os eixos do meridiano norte, sul, leste, oeste. Então, eu vou ter o surgimento do norte de quadrícula, NQ. Vamos ter o norte geográfico, que é aquele real que a gente... o norte verdadeiro. E nós vamos ter o norte magnético, que é em função, então, dos eixos, né, do campo magnético na Terra. Mas pode ser que meu levantamento topográfico, quando eu estou fazendo aí a representação dele, seja melhor eu ter um deslocamento dessa quadrícula. Então, muitas vezes, a minha representação do meu terreno, eu faça o quê? Um giro com o norte, com a quadrícula. Então, por isso que eu vou ter que também compilar agora esses 3 nortes. Então, não é sempre que, igual eu estou representando aqui, que o nosso norte de quadrícula, ele vai ser equivalente ao norte geográfico, né? Então, esse norte verdadeiro, tá? Então, só aí para visualizar no desenho, onde a gente tem um norte de quadrícula numa direção, norte geográfico e norte magnético em outra direção. Nas nossas plantas topográficas, aparece então dessa forma a orientação e a declinação magnética. Então, esse levantamento topográfico, ele foi feito em 1974, com a convergência meridiana no centro da folha. Então, a gente tem um norte de quadrícula, temos um norte geográfico e um norte magnético. O que eu consigo visualizar, né, nessa representação, nessa indicação? Que o meu norte geográfico, ele está deslocado do norte de quadrícula com uma declinação de 0 graus,
0,06 minutos e 48 segundos. A minha declinação magnética, ela está em função do norte geográfico e ela é equivalente a 17 graus e 20 minutos. Isso tudo para quê? Para que a gente consiga fazer a referência entre esses diferentes nortes que nós temos aí de representação. Além disso, nós temos a representação aqui embaixo, né? A indicação da declinação magnética que cresce 8 segundos anualmente. Então, esse levantamento ele foi feito em 1974. Se eu quiser localizar esse ponto hoje, eu teria que fazer o quê? Essa conversão e adotar o quê? Que essa declinação ela está aumentando, crescendo 8 segundos todo ano. Então, sempre nossos levantamentos eles são datados e para que a gente consiga fazer essas conversões e essas obtenções, né, no real, né, digamos hoje. Se eu quisesse saber hoje onde que esse plano, esse ponto ele está localizado, nós conseguiríamos, né, através dessa transformação. Então, essa declinação magnética, entrando um pouquinho mais a fundo, ela pode ser uma declinação a oeste ou a leste. Então, nós temos aí a declinação que eu tenho de norte geográfico para o norte magnético. Ela pode ser equivalente, o norte magnético batendo exatamente no norte geográfico, ou ela pode ser para o eixo leste. Então, a gente vai ter aí a declinação entre o norte geográfico para o magnético. E aí nós temos essas declinações magnéticas representadas através das nossas linhas isogônicas, que são representadas por DM, e as nossas linhas isopóricas, que equivalem à declinação magnética, essa variação ao longo do tempo, para que a gente consiga encontrar qual vai ser o meu valor de declinação magnética. Então, nós temos essas linhas, né, que são aí fictícias, onde a gente divide toda a superfície da Terra com essas variações angulares, e elas estão representadas dentro dos nossos mapas isogônicos e nossos mapas isopóricos, para obter, então, a nossa declinação magnética em qualquer lugar e qualquer data do mapa. Então, observando aqui a nossa equação, nós temos que a declinação magnética ela é igual à curva isogônica, que é o valor angular interpolado. Então, a gente vai estar vendo como obter esse valor. O CIP, que é a curva isopórica, também valor angular interpolado. E A, que é a nossa diferença entre o ano de construção da carta e o ano da observação. Então, por exemplo, a carta que eu estou observando aí, obtendo esses valores de declinação, ela é do ano de 2012. E eu desejo fazer uma atualização para o ano de 2021. Qual é o meu resultado? Eu faço a diferença do ano de 2021 menos 2012, que é igual a 9 anos. Perfeito, né? Se eu estou no mesmo ano, no mesmo mês. Mas se eu tenho meses diferentes, então a gente tem a fração do ano, que é o FA. E aí nós temos que fazer, então, essa porcentagem, né? Qual é a fração dentro do meu ano que eu estou variando aí os meses. Neste exemplo aí, então nós conseguimos aí calcular a declinação magnética para a cidade de Belo Horizonte, quando essa carta ela foi aí obtida, né, o mapa foi obtido em 1980 e eu quero atualizar ela para outubro de 2012. Então, como que eu vou fazer essa obtenção desses dados, né, esses resultados? Então, nós temos aí o mapa, né, a carta dessa declinação, com as linhas isogônicas e isopóricas. Então, a gente está aí em Belo Horizonte, ela está entre menos 18 graus até menos 19 graus.
E também ela está aqui, ó, variando entre menos 8 minutos até menos 7 minutos. E eu quero atualizar ela para o ano aí de 2012. Primeiro passo, então, é fazer essa interpolação. Porque Belo Horizonte não está exatamente dentro de nenhuma linha, né? Ela não está, não é dentro, mas é sobre, né, nenhuma linha. Então, nós vamos ter que fazer aí a interpolação para a linha isogônica. Então, nós vamos ter variando a vertical de menos 14 graus até menos 21 graus. E que é onde que sai aqui, né? Onde está aparecendo essa minha carta. E eu tenho, então, essa carta, essas linhas variando de 1 grau em 1 grau, né? Entre elas. Belo Horizonte, se a gente localizar ela entre 18 graus e 19 graus, se você pegar uma régua, então aí na sua casa, coloca aí na frente do computador e você vai obter qual é a relação, então, entre a distância da minha reta até Belo Horizonte e entre essas duas retas, 18 até 19 graus. Então, eu tenho o valor aqui de x, né? Você vai medir aí na sua casa. Eu encontrei 1 centímetro, depende também da sua tela, né? Aí você vai estar tendo variação. E entre a reta de 18 graus até Belo Horizonte, nós vamos ter outro valor. Eu encontrei aqui 4 centímetros. Então, se eu sei que 1 grau é equivalente, está para 1 centímetro, 0, então aqui vai ser o meu valor que eu vou encontrar, 0,4 centímetros é o meu valor de x, né, aí para ângulo. Então, esse ângulo que está deslocado Belo Horizonte da reta é 0,4 graus. Então, eu tenho que BH está a menos 18 graus e eu vou somar, né, mais aí, sendo negativo, né, porque a gente está aí no eixo negativo, menos 0,4 graus. Então, Belo Horizonte vai estar deslocado a menos 18 graus, 4 minutos, né? Na verdade, a gente está aqui trabalhando com a escala 0,4 graus, então nós não vamos aqui considerar os minutos, vamos deixar aqui como 18,4 graus total. Então, isso porque, só para relembrar, né, a gente sabe que 1 grau, ele tem o quê? 60 minutos, né? Então, nossa escala não é aí de 1 até 100. Então, vamos deixar em vírgula mesmo o nosso grau. Então, aqui, depois das linhas isogônicas, nós vamos ter as linhas isopóricas, tá? Então, nas linhas isopóricas, elas variam de menos 8 minutos até menos 7 minutos. Se nós pegarmos essa distância aqui e medir, então vou apagar aqui, vocês vão ver uma medida, né? Pega a régua e mede entre as retas. Então, vocês vão ter entre menos 8 até menos 7 minutos. No meu caso, eu encontrei aqui 4,5 centímetros. Então, se eu sei que 4,5 centímetros varia para 1 minuto, e ao eu medir entre Belo Horizonte e a minha reta aqui de referência, no caso, com 7 minutos, qual é essa distância que eu obtive, né? Então, cada um vai ter um valor aí diferente, mas aí que no final vai ter que resultar em valores bem próximos, né? Não exatamente. Então, esses 2 centímetros, quanto que ele equivale? Então, fazendo essa conversão, 0,44 minutos. Tá? E quando eu faço a localização agora de BH,
eu vou somar menos 7 minutos mais esses menos 0,44 minutos. Então, Belo Horizonte está aí a menos 7,44 minutos em relação às nossas linhas isopóricas. Trazendo esses resultados, então, para a nossa variação em anos, então eu tenho do ano de 2012 menos 1980, isso dá 32 anos. Considerando até outubro, no ano de 2012, conforme o nosso enunciado, nós vamos aqui na tabelinha e encontramos a fração de 0,8. Esse 0,8 nós vamos ter que somar nos 32 anos, quando a gente traz aqui na nossa equação de declinação magnética, que vai ser equivalente a menos 18,4 graus, mais o ano, que é 32, mais 0,8, que é essa fração, e que multiplica pelas nossas linhas isopóricas de menos 7,44 minutos. Quando eu faço essa multiplicação de 32,08 vezes 7,44 minutos, nós chegamos em 240,03 minutos. Se eu sei que 1 grau é 60 minutos, para que a gente fique com a mesma unidade aqui de conversão, porque eu estou em 18,4 graus, mas eu preciso trabalhar com a mesma unidade. Então, se eu quiser, eu posso converter os 240 para graus, ou a gente pode converter aqui os 18,4 graus em minutos. Então, 18,4 vai ser equivalente o quê? 18 graus vezes 60 minutos. Então, isso daí dá também um valor em minutos de 6,48, 108 mil minutos. E aí eu vou ter o 0,4, que é uma porcentagem, fração aí do grau. Então, nós vamos ter que 0,4 de 1 grau vezes 60 minutos vai ser aí 24 minutos. Ou nós também podemos converter os 240 minutos em graus. Então, se eu tenho 240 minutos dividido por 60, isso vai dar 4 graus, mais o que? Esse restante, né, de grau que sobra. E quando a gente converte esse restante aí de grau, eu vou ficar com um valor de 0,4 minutos e 0,2 segundos. Se nós somarmos agora as mesmas unidades, então, de menos 18 graus, 24 minutos, que é essa porcentagem aqui, a fração que a gente já encontrou, mais o meu resultado aí, que é menos 4 graus, 0,4 minutos, 0,2 segundos, a gente chega em menos 22 graus e 28 minutos, 0,2 segundos, W, que seria o que? Ocidental, então, essa nossa declinação lá no nosso mapa. Então, voltando aqui, a nossa declinação magnética, então, de 2012 para 1980, ela variou, então, para negativo, né? Então, a gente está indo na carta nos valores negativos até o nosso ocidente aí, então, de 22 graus e 28 minutos, 0,2 segundos. Certo? Então, com isso, a gente tem essa correção da declinação magnética, para vocês entenderem da onde que surge, a gente tem esses mapas, né, essa correlação, para que depois a gente
faça aqui a nossa conversão entre os rumos e azimutes que vão estar no eixo norte do norte verdadeiro ou do norte, né, aí geográfico, que é a mesma coisa. O nosso azimute verdadeiro, ele vai ser, então, ter uma relação com o nosso azimute magnético mais essa declinação magnética que nós encontramos. Isso vale também para os nossos rumos, né? Quando a gente tem essa intenção de fazer essa conversão entre os anos e as declinações magnéticas e verdadeiras. O Brasil, ele está localizado numa declinação magnética negativa. Então, devido à sua localização, né, na Terra e a referência adotada. O norte magnético, então, ele está de oeste, então, ele está a oeste do nosso norte verdadeiro. E para a gente encontrar o nosso azimute verdadeiro, nós teremos o quê? Que fazer o azimute magnético menos essa declinação magnética. Então, isso por quê? Porque a nossa declinação magnética no Brasil, ela é negativa e ela está aqui a oeste, então a gente tem que adotar essa subtração, certo? Seria aí a nossa parte aí de conversão entre os azimutes magnéticos e verdadeiros, adotando a declinação no nosso exemplo 2. O exemplo 2, nós temos esse azimute magnético de uma reta AB, então entre os pontos, no ano de 1980, lá em Belo Horizonte, que era de 40 graus e 30 minutos. Qual vai ser agora o azimute magnético desta reta AB e o azimute verdadeiro para essa data de 30/10/2012, em Belo Horizonte? Então, considere que nós já encontramos essa declinação magnética aí no exemplo 1, né, entre esses anos de 4 graus, 4 minutos e 2 segundos, representado aqui, então, nos nossos eixos, o norte magnético em 1980. Nós temos aqui o norte magnético em 2012, na fração de 0,8, que é até outubro. E isso é uma variação de 4 graus, 4 minutos e 2 segundos. Eu tenho esse valor aí de correção, né, da localização, então, de Belo Horizonte, que nós também já encontramos, de menos 22 graus, 28 minutos e 2 segundos. E eu tenho aí o azimute dado, né, no enunciado da reta AB, que ela é 40 graus e 30 minutos. Quando eu quero encontrar esse azimute magnético para a reta AB, no ano de 2012,8, eu tenho que somar o azimute do meu valor real, né, que eu tenho aí encontrado em campo, mais o quê? Eu tenho que considerar essa declinação magnética que vai estar sofrendo do ano de 1980 até 2012, que foi o quê? 4 graus e 4 minutos e 0,2 segundos. Então, eu vou ter um deslocamento de AB, então aí, em 2012,8 de 44 graus, 34 minutos, 0,2 segundos. Então, eu acabei tendo esse deslocamento que aumentou, né, devido a essa referência aí de declinação. O meu azimute verdadeiro, ele vai ser da reta AB nesse mesmo ano, de 40 graus, 30 minutos, menos os 18 graus e 24 minutos, que é o quê? É essa declinação do meu norte verdadeiro até o meu norte magnético. Então, eu tive a localização de Belo Horizonte, né, com essa correção com os nossos mapas, de menos 22,28, então só colocando aqui 22 graus, 28 minutos, 0,2 segundos, menos
esse valor aí, então, dos 18 graus e 24, que é a minha referência do norte verdadeiro para o norte magnético. Então, que a gente quer encontrar qual é o norte verdadeiro agora para o eixo verdadeiro, né? Então, que a gente tem aí esse deslocamento dos 18 graus. Esses 18 graus, nós encontramos pelos 22 que estão aí totalizando entre o deslocamento de Belo Horizonte e o norte verdadeiro com o norte magnético. Então, a gente subtrai os 18 graus e 24 e chega aí, que seria nesse valor dos 4 graus e 4 minutos. Bom, resumindo aqui, esses 18 graus e 24 está deslocado, então, no nosso eixo verdadeiro com o eixo magnético, e com isso nós chegamos aí no valor do azimute verdadeiro de 22 graus e 0,6 segundos. Certo, pessoal? Então, uma outra forma que nós teríamos aqui também de encontrar, que eu até coloquei para vocês, é que se o meu azimute magnético ele é 44 graus, que a gente já encontrou ele, eu subtraí os 22 graus e 22 minutos, 0,8 segundos, que é esse total de deslocamento do eixo magnético, a gente também iria chegar nesse azimute verdadeiro final, então, aí, de 22 graus e 0,6 minutos. Certo? Então, a gente finaliza aqui a aula de hoje com os nossas conversões dos eixos magnéticos e verdadeiros. Quando nós temos que, além de encontrar o norte verdadeiro e o norte magnético, nós temos que fazer essa conversão entre os rumos e os azimutes, e lembrando ainda que nós temos a declinação magnética ao longo dos anos, e que isso é variável. Então, sempre que a gente for atualizar um levantamento, querer referenciar ele com um outro que foi feito de um terreno vizinho, nós vamos ter que levar em consideração quando que foi feito, qual foi a referência adotada. E com isso fazer aí essas conversões entre os ângulos e os eixos, né? Magnético, verdadeiro e também aí o de quadrícula. Certo? Nos vemos então aí na próxima aula e bons estudos. Qualquer dúvida, consultem os vossos tutores e até mais, pessoal. Tchau, tchau.